meus cumprimentos aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Pessoal, que esta noite venha glorificar a Deus, né, e essa palavra venha transformar a muitos os corações. Hoje, como é o culto do amigo, nós vamos falar do nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, né? O tema da pregação é: nos dias difíceis, o seu melhor amigo continua sendo Jesus. Nós vamos abrir Provérbios 17 e 17, que a gente vê. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. Gente, como nós identificamos um amigo de verdade? Existem 4 tipos de amigos. O primeiro é aquele amigo que está com você nos momentos bons, de diversão. Mas esse se afasta de você quando está passando por um momento difícil. Esse geralmente é o amigo aproveitado. Segundo, tem aquele amigo que está com você em um momento difícil, mas também porque ele está passando por dificuldades. Mas quando ele fica bem e você continua mal, ele se afasta. Terceiro, tem aquele amigo que está com você em um momento difícil, mas porque ele também está em um momento difícil. Quando você está bem, feliz, tem conquistas, ele não celebra as suas conquistas com você. Ele se sente mal por você estar bem, então ele se afasta. Esse é o amigo invejoso. O quarto e por último, é aquele amigo que está em todos os momentos com você, de alegria e celebração, nos momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia e sofrimento. E ele está lá para te aconselhar, para te ensinar, para te animar, para te dar a palavra de paz e consolo, para te repreender quando você estiver fazendo algo errado, sobre algo que não seja bom para você ou para outra pessoa, porque o amigo verdadeiro é isso, né? Jesus, ele é um amigo como esse último. Ele está com você em todos os momentos. Mas aí eu pergunto a vocês: e quanto a vocês? Você é amigo de Jesus? A premissa é a seguinte: para alguém ser seu amigo, você precisa ser amigo dele também. A amizade, ela exige essa reciprocidade. Então eu pergunto para vocês: vocês glorificam a Deus em suas conquistas? Vocês agradecem a Deus quando recebe alguma bênção? Você lembra de Jesus quando está alegre? Você conversa com Jesus todos os dias? Ou você só lembra dele nos momentos difíceis? Somente nos momentos de angústia? Você é daquela pessoa que no momento de angústia você clama a Deus, então Ele te concede a paz que excede todo entendimento. E quando a sua vida fica tudo bem de novo, você esquece de Jesus e se afasta dele. E quando novamente passa por uma situação difícil, então você volta para Jesus novamente. Essa volta para Jesus me lembra de Pedro, quando ele responde a Jesus dizendo: Jesus, para quem voltamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde a gente voltar, porque é sempre Jesus que a gente vai voltar nos momentos difíceis. E é por isso que a gente tem que lembrar Ele nos momentos de alegria também, de bênçãos. A gente tem que glorificar, porque tudo é Ele que provê. Tudo. O meu trabalho não é quem provê o meu trabalho é Deus. Não é pela minha mão, não é pela minha força, não é pela minha inteligência. É Deus que provê. É Ele que traz clientes até mim. Entende? A nossa vida, ela é como uma montanha russa. Existem os altos e os baixos. A diferença que faz nesses momentos é se você escolhe estar do lado de Deus em todo o trajeto da montanha russa, ou se você escolhe estar com Ele apenas nos trajetos baixos, ou talvez em nenhum desses momentos.
Todos nós temos um vazio dentro de nós. E somente pode ser preenchido por Deus. Só que muitas pessoas não sabem disso. Elas acreditam que o vazio pode ser preenchido com festas, bebidas, drogas, imoralidade. E quando a satisfação momentânea termina, essa pessoa sofre, sente dores, sente culpa, angústia, mas não sabe o porquê que está acontecendo aquilo com ela. Ela não compreende. Não sabe que essas consequências são por causa do pecado. São essas as consequências de quando nos afastamos de Deus. Porque Deus, ele é afastado do pecado. Ele é santo e não compactua com tais coisas. Então, quando a gente pratica tais coisas, a gente afasta Deus de nós. O que nós devemos fazer é chegar a Deus e se arrepender. E não cometê-los mais. Mas essa pessoa, quando ela se deita em seu travesseiro à noite, ela novamente sente aquele vazio. E o que ela faz? Ela busca preencher com mais festas, mais bebidas, mais drogas e mais imoralidade. Então aquilo se torna um ciclo vicioso. Ela está em uma montanha russa, mas sem Jesus do seu lado. Eu tenho certeza aqui que vocês devem ter algum melhor amigo. Seja uma amiga, um amigo, seja a mãe de vocês, um irmão, né? Vocês conversam com seus amigos, vocês tomam café, vocês almoçam juntos. Você sabe o que o seu amigo gosta, o que ele não gosta. Você sabe o que chateia ele, você sabe o que alegra. Enfim, você conhece muito seu amigo, porque você passa muito tempo com ele. E é a mesma coisa com Jesus, gente. Para sermos seu melhor amigo, precisamos ter um relacionamento com ele. E a gente precisa conhecer a Deus, né? E como nós conhecemos a Jesus? Através da Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. É aqui que conhecemos a Ele. É aqui que nos é revelado o que agrada ao Senhor, o que não agrada, o que causa sua ira sobre nós e o que faz Ele se alegrar conosco. O nosso Criador, Ele deixou instruções para nós aqui na Terra, para que Ele fosse o nosso Deus e nós o seu povo. Muitos que dizem ser cristãos deixam de ler a palavra de Deus. Dizem que creem, mas não conhecem a Deus de verdade. Como pode isso, gente? Uma vez eu assisti um vídeo em que um rapaz cristão, ele evangeliza nas ruas, né? Então ele chega a vários jovens na rua e pergunta a eles o que eles fariam se Jesus voltasse amanhã. Alguns responderam: eu agradeceria. Outros disseram: eu acho que eu ia querer aprender. Um outro rapaz respondeu que se Jesus voltasse amanhã, provavelmente ele estaria morto. Mas o que esses jovens não entendem é que quando Jesus voltar, ele não virá para ensinar. O que ele havia de nos ensinar, ele nos ensinou tudo aqui, está tudo documentado aqui na Bíblia. Quando Jesus voltar, ele voltará para buscar a sua igreja. E não se sabe o dia e nem a hora. Na Bíblia diz que virá como um ladrão. Então não podemos afirmar que estaremos mortos. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, ele pode vir em qualquer momento. E será que você já se perguntou, se Jesus voltasse hoje, será que eu iria para o céu? Então olha a tamanha importância de conhecer a Bíblia. Em Tiago 2,19 diz que você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns para você. Até mesmo os demônios creem e tremem. Antes disso, ele diz que a fé sem obras ela é morta.
Ou seja, não adianta você crer, mas não viver como cristão. Ser cristão não é somente crer. Ser cristão é um modo de vida. Nós, como cristãos, nós devemos renunciar às coisas, nós devemos sacrificar, nós devemos servir uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros, até os inimigos. Jesus manda a gente amar os inimigos, a gente orar por eles. Há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Querem contentar-se com o que tem mais, sem parecer necessidade. Ser castos, mas sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem ninguém os ultraje. Quando procuram adquirir virtudes e ao mesmo tempo fogem dos sacrifícios que as virtudes trazem consigo, assemelham-se aos que, fugindo do campo de batalha, quereriam ganhar a guerra vivendo comodadamente na cidade. Ou seja, essas pessoas desejam ser cristãos, mas não buscam ser efetivamente. Jesus diz que se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ou seja, se você quer ser amigo de Jesus, você deve negar as suas vontades pecaminosas. Você deve renunciar a hábitos mundanos e ter domínio próprio sobre eles. Carregar a cruz significa que você deve fazer sacrifícios, deve assumir as dificuldades e desafios da vida. Porque Jesus diz, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Seguir a Jesus é seguir o seu exemplo. Nós devemos imitar a Jesus. Ele é o nosso ídolo. Ele é aquele que nós devemos inspirar e imitar. E para ser discípulo de Jesus, tais condições não são uma opção. Todas as coisas que fazemos por amor a Ele, porque Jesus ele diz, que aqueles que guardam os meus mandamentos são os que me amam. Então, para amar Jesus, mostrar que a gente ama Ele, a gente deve guardar os mandamentos dele. Nós não devemos nos limitar em apenas ouvir a palavra, em vir na igreja e ouvir a pregação, abrir a sua Bíblia para ver o versículo que foi citado pelo pregador, e quando terminar o culto e voltar para casa, deixar a Bíblia na gaveta, e somente abrir quando vier à igreja novamente. E aí eu pergunto uma coisa para vocês: como vocês vão saber o que o pregador está dizendo é verdade? Porque vocês não conhecem a palavra, você não lê a Bíblia, você não examina as Escrituras para ver se aquilo que ele está dizendo é correto. Só porque a pessoa citou um versículo corretamente sem ler, ou talvez um capítulo inteiro decorado, quer dizer que a interpretação dela está correta? Quer dizer que ela conhece a palavra de Deus e diz a verdade? Como você vai saber? Você está sendo enganado e nem está sabendo. Somente Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho o qual devemos seguir. Ele é o exemplo a ser seguido. Jesus é a verdade absoluta. O que ele diz é a verdade absoluta que nós devemos a dele. E nós devemos viver a verdade dela. Devemos defender a verdade dela. Ele é um meio para chegarmos à vida eterna. Jesus morreu por nós para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ele é o único intercessor entre nós e o Pai, e é o único que leva nossas orações, súplicas, questões e pedidos até Deus. Jesus é o Verbo e se fez carne. Jesus é a palavra. Jesus
na Bíblia alerta a gente sobre os falsos profetas. Em Mateus 7, 15 ao 20, diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Para alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Os frutos, eles são resultados visíveis, a prova de algo que você tem por dentro. Então, quando dizemos sobre produzir frutos, estamos dizendo que há um poder dentro de mim que me capacita a produzir algo que todo mundo poderá ver através da minha vida. Eu mostrarei a essas pessoas se realmente Jesus vive em mim através da minha vida. Os frutos do Espírito é algo visível em nós. E quais são os frutos do Espírito? Eles estão descritos em Gálatas 5, 22 a 23. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São esses momentos, quando você exerce o fruto do Espírito, é que você mostra Jesus Cristo vivendo em você. É nesses momentos que você tem para imitar a Cristo. Quando você passa por uma frustração e está impaciente, o que você deve controlar para seguir? Quando a questão da fidelidade, né? Quando você está sendo tentado a ser infiel, e você precisa ser fiel, negar a si mesmo. Quando você precisa ser manso, e alguém está com raiva de você, brigando com você, a gente precisa ser manso. A gente precisa ter domínio próprio sobre as nossas ações, as nossas atitudes. Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos pelo fruto, pelo amor que demonstramos. Então Jesus será visto em nossas vidas através dos frutos que daremos. O apóstolo Paulo, ele é um verdadeiro exemplo disso. Ele diz: fui crucificado com Cristo, mas agora Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 a 20. E como vemos isso? Pelos frutos manifestados em sua vida. Paulo era perseguido, ele foi preso, açoitado, e ainda assim, nesses momentos de aflição, ele louvava a Deus, porque ele descobriu que a graça de Deus bastava, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então Paulo responde em 2 Coríntios 12, 9: de boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Todos nós temos a capacidade de viver isso que o apóstolo Paulo viveu. Imagina, gente, naquele momento de aflição, e a gente está glorificando a Deus. Porque, às vezes, quando a gente conhece a palavra de Deus, isso é muito importante, a gente vê que esses momentos de aflições sempre têm um propósito. O sofrimento, ele não é em vão. Aquilo pode estar vindo para você como um aprendizado, pode estar vindo como fortalecimento, ou um livramento que você não sabe naquele momento, mas depois você vai perceber. Então, por isso a gente deve ler a palavra para conhecer essas promessas de Deus. Em outras palavras, quando uma pessoa diz que ela é cristã, não quer dizer que ela realmente é. Você verá isso pelos frutos que ela produziu. E novamente questionamos Tiago 2,19, que foi o que eu citei antes, né? Você crê em Jesus? Que bom, até os demônios creem. Mas você segue a Jesus? Você segue os seus mandamentos? Porque ele diz: quem me ama segue os meus mandamentos.
E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão lá no reino de Deus. Mas é aquele que faz a vontade do Pai. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Gente, imagina vocês chegarem diante de Jesus e Ele falar que não te conhece, para você se afastar dele. Eu acho que esse é o meu maior medo. Aí esses momentos que a gente deve se perguntar, né? Se Jesus voltasse hoje, será que a gente iria para o céu? Tem muitas pessoas, né, a gente vê no dia a dia, que se dizem cristãs, mas não defendem o verdadeiro evangelho. Essa aí que é os frutos ruins, né, que a gente vê que não são produzidos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acreditam que tem pessoas que se dizem cristãs e são a favor do aborto? O que é o aborto? É o assassinato de bebês. Eles dizem, essas pessoas dizem que aquele bebê que está no ventre, ele trata de um feto e não sente dor, ou seja, só muda o nome, né? É uma amontoada de células, que é um absurdo. Eu já vi gente dizer que não é ser humano. Aí eu penso, né, um casal de seres humanos gera o quê? Um periquito? Uma tartaruga? Se fosse tartaruga, eles defenderiam, né? Porque hoje a vida de um animal está valendo mais do que um ser humano. Eu sempre debato sobre isso nas minhas redes sociais, é uma coisa... Porque eu aborto, eu sou contra, eu sempre defendo isso lá. E uma mulher se diz cristã, comentou no meu post, dizendo que a mulher ela é dona do próprio corpo. Que eu não tenho que fazer juízo de valor sobre o corpo dela. E que eu sou cristã, e por eu ser cristã, não tenho que julgar, porque julgar é pecado. Gente, certamente essa pessoa não conhece a Bíblia, né? Primeiro, como cristã, ela deveria saber que o nosso corpo não nos pertence, nós não somos donos de nós mesmos. Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Portanto, ele não é nosso. Outra coisa, o corpo da mulher, aquele corpo não é dela, não se trata de um membro, não se trata de um órgão, mas sim de um outro ser humano que está ali nela. E julgar, gente, não é pecado, tá? Na Bíblia diz: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. A reta justiça cabe nesse caso, né? Porque matar é errado, está nos 10 mandamentos. Então, gente, não importa o que eles dizem, o aborto é errado. E não tem nada que justifique isso. Eles vão inventar vários argumentos para tentar legitimar o aborto. Mas nenhum deles é legítimo. Aí eu presumi que essa pessoa, ela talvez creia só em Jesus, né? Creia que Jesus existe, mas ela não crê no que Jesus defende. Aí o que adianta se você não defende o que Jesus prega? Você crê que Jesus existe, mas você defende o que ele defende? Tem quem diz que a política e religião não se misturam. Mas eu digo para vocês que se misturam sim. O Estado é laico, o que significa que temos a liberdade de professar nossa fé. O presidente que está lá governando, ele pode exercer como cristão. E o cristão ele tem que se posicionar sobre os assuntos deste mundo. Porque a Bíblia está dizendo que é errado. E nós, como cristãos, temos que defender o Evangelho. Se eu deixar passar que tipo de cristão eu sou? Nós devemos evangelizar para toda criatura, é o que Jesus disse.
E tem quem diz que política e religião não se discute. Eu aposto que todo mundo já ouviu essa. Gente, nós temos que questionar os nossos governantes, se eles estão fazendo certo ou errado. E temos que questionar os líderes religiosos, né? De que forma? Com base bíblica. Você precisa ter base bíblica para defender o Evangelho, que é a verdade absoluta, não o que o homem está dizendo. A gente vive em um mundo de verdades relativas, né? Em que o certo e o errado são meramente opiniões. Mas, gente, a verdade é uma só, ela é absoluta, né? E nós temos que defender ela. Eu vi uma notícia alguns meses atrás de um pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. E, gente, dizer que a Bíblia deve ser atualizada é como dizer que Deus precisa ser mudado. Não faz sentido, né? Deus, ele é imutável. E pra gente, como que eu vou alterar algo que é inspirado por Deus? O homem vai alterar o que ele acha, o que ele acredita? Não faz sentido isso, né? Isso que é um falso profeta. Muitos não cristãos bateram palma para esse homem, né, quando ele disse assim. Aí a gente vê que deve ter alguma coisa errada, né? Se não cristãos estão batendo palmas para um homem assim. Por isso a gente deve conhecer a palavra de Deus, para a gente se armar contra esses falsos profetas, certo? Os apóstolos de Cristo, eles eram conhecidos pelos seus frutos e revelavam a intimidade que eles tinham com Deus. Eles foram testemunhas de Cristo e espalharam o Evangelho. E as pessoas que somente ouviram o que eles estavam dizendo e não viram o que eles viram, eles acreditaram. Agora vejamos o povo hebreu. Eles vivenciaram todo o sobrenatural de Deus. Eles viram o mar vermelho se abrir diante deles, para passar todos os 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que tinham muito mais, né? Então o mar se fechou assim que eles passaram. Eles viram uma nuvem guiá-los de dia, né? E uma coluna de fogo enorme para iluminar e guiar eles de noite no deserto, até a terra prometida. Eles viram água sair da rocha. Eles viram coisas incríveis que Deus fez. Gente, imagina nós que vemos a presença de Deus em pequenos detalhes. Imagina se a gente visse tudo isso que eles viram. A gente ia ficar maravilhado, né? E depois de eles terem visto todas essas maravilhas, eles creram. Porém, mesmo assim, quando Moisés demorou no monte, quando Deus estava escrevendo com os seus dedos os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, o que os hebreus fizeram? Eles fizeram um ídolo de escultura, fizeram um bezerro de ouro. Eles adoraram aquele bezerro de ouro e fizeram sacrifícios a ele. E quando Deus soube disso, a sua ira desceu sobre muitos. Gente, os hebreus viram tudo isso e fizeram o que fizeram. Esqueceram rapidamente de Deus. E quanto a nós, que só ouvimos falar sobre essas coisas, a gente não viu o quão fácil é esquecer a presença de Deus. Se não permanecemos firmes em Deus, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. Nós não devemos ser como o povo hebreu.